Vereadores, senhoras vereadoras, colaboradores e demais cidadãos, boa noite. Saudamos também a todos que nos acompanham a partir desse instante ao vivo, via internet, pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube. Invocando a proteção de Deus,
inspirados nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 18ª sessão ordinária de 2025. Neste dia, 2 de junho de 2025, determinando aos vereadores e vereadoras e demais presentes que, se puderem, manter-se em pé para fazermos uma reflexão divina pelo vereador Joel do Paranagi. Boa noite a todos, boa noite a todos. Vou ler aqui o Salmo 91. Meditação em estilo especial sobre a proteção que Deus concede ao justo, refugiando no templo. Amém. Amém. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo aos preceitos regimentais, solicito que faça a leitura da pauta 019 de 2025, a vereadora Vitória Sudério do Prado. Boa noite. A apresentação da sessão 019/2025, memória da 18ª sessão ordinária da 19ª reunião anual, primeiro ano legislativo, 18ª legislatura. Pequeno expediente. Correspondências recebidas, nada constou. Correspondências enviadas, nada constou. Proposições. Do Legislativo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo 04 de 2025. Autoria Thales Gerdulle Serafim Tavares. Súmula dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nos cemitérios municipais e dá outras providências. Moção de aplauso e congratulações 03 de 2025. Autoria Fábio Augusto Valério, Cornélio Nogueira Neto, João Paulo da Silva Lopes, Josué da Silva Santos, Maria Aparecida Rosa, Marque da Fé Mascarenhas Andrade, Valdecir Carlos Martins, Vitória Sudério do Prado, Thales Gerdulle Tavares. Concede moção de aplausos ao Colégio Cívico Militar Professor Antônio Bitonti pela louvável iniciativa de promover e realizar o projeto Parlamento Jovem. Diversas outras, nada constou. Do Executivo Municipal, nada constou. Ata das sessões anteriores, ata e audiovisual da 17ª sessão ordinária de 2025. Matérias em tramitações, aguardando o parecer das comissões. Projeto de Lei Ordinária do Executivo 015 de 2025, súmula, altera o dispositivo da Lei 1141 de 16/11 de 2006 e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária do Executivo 016/2025, súmula, altera o dispositivo da Lei 638 de 27 de junho de 1991 e dá outras providências. Recepções, nada constou. Ordem do dia. Despacho do presidente, nada constou. Discussão, votação única. Moção de aplausos e congratulações 03 de 2025, autoria Fábio Augusto Valério, Cornélio Nogueira Neto, João Paulo da Silva Lopes, Josué da Silva Santos, Maria Aparecida Rosa, Mike da Fé Mascarenha Andrade, Valdecir Carlos Martins, Vitória Sudério do Prado, Thales Gerdulle Tavares. Concede moção de aplauso ao Colégio Cívico Militar Professor Antônio Bitonti pela louvável iniciativa de promover e realizar o projeto Parlamento Jovem. Primeira discussão, nada constou. Segunda discussão, nada constou. Terceira discussão, nada constou. Grande expediente, explicações pessoais, considerações finais. Senhoras e senhores vereadores, informo ao plenário e especialmente às comissões permanentes de que, igualmente, conforme determina o artigo 20, item 2, a linha C, item 4, a linha C, artigo 68 e artigo 71 do Regimento Interno, as matérias para deliberação protocoladas e inscritas no item objeto de deliberação plenária desta pauta e lidas no pequeno expediente que não forem inseridas nesta ordem do dia, ficam automaticamente despachadas para as comissões permanentes de atribuições pertinentes e outros departamentos competentes para análise e emissão dos devidos pareceres, obedecendo sempre aos prazos regimentais determinados. Informo também que as matérias lidas neste expediente estarão à disposição das senhoras e senhores vereadores e aos demais cidadãos na Secretaria Legislativa e nos meios de publicidade e comunicação da Casa.
Em votação, ata escrita e audiovisual da 17ª sessão ordinária de 2025. Não havendo manifestações, as referidas atas estão aprovadas. E nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Senhor presidente, quero pedir a inclusão em pauta do projeto de lei ordinária do Executivo 015 de 2025 e também do projeto de lei ordinário 016 de 2025. Sim, vereador. Daqui a pouco eu já coloco em votação esse pedido. Cumprindo o que determina o artigo 132, parágrafos 1 e 2 do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicito a verificação de quórum pelo vereador, segundo secretário Cornélio Nogueira Neto. Boa noite a todos que nos ouvem e assistem pelas redes sociais. Cornélio Nogueira Neto, presente. Fábio Augusto Valério. Presente. João Paulo da Silva Lopes. Presente. Josué da Silva Santos. Presente. Maria Aparecida Rosa. Presente. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Presente. Thales Gerdulho Serafim Tavares. Presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Vitória Sudério do Prado. Presente. Havendo o número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Primeiramente, eu coloco em votação, em discussão e votação, o pedido de inclusão em pauta do vereador líder do governo, Mike da Fé Mascarenhas Andrade, para os projetos 015 e 016. Não havendo quem queira discutir, está em votação o pedido de inclusão em pauta do vereador líder do governo, Mike. Cornélio Nogueira Neto, sim. Fábio Augusto Valério. Sim. Josué da Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Thales Gerdulho Serafim Tavares. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. Vitória Sudério do Prado. Sim. Então, está liberado, senhor vereador. No momento certo aqui, a gente vota o projeto, tá bom? Discussão e votação única. Moção de aplausos e congratulações 03/2025. Autoria: Fábio Augusto Valério, Cornélio Nogueira Neto, João Paulo da Silva Lopes, Josué da Silva Santos, Maria Aparecida Rosa, Mike da Fé Mascarenhas Andrade, Valdecir Carlos Martins, Vitória Sudério do Prado, Thales Gerdulho e Serafim Tavares. Concede moção de aplausos ao Colégio Cívico-Militar Professor Antônio Bitonte pela louvável iniciativa em promover e realizar o projeto Parlamento Jovem. A palavra está aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Augusto Valério. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus pares vereadores dessa casa. Senhor presidente, eu acho que é louvável o nosso pedido, né, da moção de aplausos, porque realmente o projeto foi realizado com sucesso. Nós podemos constatar os pais interagindo tanto com nós vereadores como com as crianças, a empolgação deles. E quando acontece um projeto diferente igual esse que aconteceu, a gente também, fazendo essa moção, a gente incentiva para que outros projetos interessantes possam acontecer em Sertaneja. Então, acho louvável, né, e espero que na votação, né, todo mundo, que eu já estou sabendo, né, vamos votar sim, seria só. A palavra continua aberta aos vereadores. Está em votação a moção de aplausos e congratulações 03/2025. Cornélio Nogueira Neto, sim. Fábio Augusto Valério. Sim. José da Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Thales Gerdulho Serafim Tavares. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. Vitória Sudério do Prado. Sim. Aprovado por unanimidade, senhor presidente. Primeira discussão, eu vou colocar agora, vou pedir agora o parecer, como foi liberada a votação dos dois projetos, o 015 e o 016, eu vou pedir o parecer verbal das comissões de ambos os projetos, tanto o 015 como o 016. O parecer verbal da CCJ, presidente Galego. Senhor presidente, a CCJ é favorável à tramitação dos dois projetos, 015 e 016. Obrigado, vereador. Parecer da CFO, Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Mike.
Senhor presidente, a comissão é favorável à tramitação dos dois projetos. Obrigado, vereador. Parecer da CPG, Comissão de Políticas Gerais, vereador Cornélio Nogueira Neto. Presidente, a comissão, nós temos reunido hoje, é favorável à tramitação dos dois projetos. Sendo liberada pelas comissões com pareceres verbais dos projetos, vamos para a votação. Está em discussão o projeto de lei ordinária do Executivo, PLOE 015/2025, de autoria do Executivo Municipal. Súmula, altera dispositivo da Lei 1141, de 16 de 11 de 2006 e da outras providências. A palavra está aberta aos vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto 015 do Executivo Municipal. Cornélio Nogueira Neto, presente. Sim. Fábio Augusto Valério. Sim. Josué da Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Thales Gerdulho Serafim Tavares. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. Vitória Suder do Prado. Projeto aprovado, presidente. Está em discussão o projeto de lei do Executivo, PLOE 016/2025, de autoria do Executivo Municipal, altera dispositivos da Lei 638, de 27 de junho de 1991 e da outras providências. A palavra está aberta aos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Galego. Senhor presidente, boa noite. Vereadoras, vereadores, amigos aqui presentes e os amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Senhor presidente, esse projeto, para quem nos acompanha aqui, é muito importante a gente falar sobre o que se trata, que esse projeto ele vem agora colocando em pauta a cobrança de água dos prédios públicos. A gente tem um problema sério, né, com o SAMAI, desde o começo desse mandato aqui, não só eu, todos os vereadores aqui, muito preocupados com a vida do SAMAI. E aqui é uma demonstração que o Executivo está preocupado. Tanto é que os prédios públicos nunca pagaram água e vai começar a pagar água. Então isso demonstra que o dever de casa. Não é só na teoria, mas sim na prática. Os prédios públicos começam a pagar água, coisa que não existia no passado, e agora vão começar a pagar água. A gente sabe que tudo que entra para o SAMAI vai fazer a diferença, sabemos disso, e eu vejo a importância disso acontecer no município sertanejo, porque nenhum de nós aqui, vereadores, queremos que aconteça algo com o SAMAI. Então, eu acho que o primeiro passo foi dado pelo Executivo, e acredito que o SAMAI vai continuar no nosso município por muitos e muitos anos. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua aberta aos vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto 016 do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei 638, de 27 de junho de 1991. Cornélio Nogueira Neto. Sim. Fábio Augusto Valério. Sim. Josué da Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Thales Gerdulho Serafim Tavares. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. Vitória Suder do Prado. Sim. Projeto aprovado, senhor presidente. Segunda discussão, nada constou. Terceira discussão, nada constou. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia. Está aberto o grande expediente. Com a palavra por 10 minutos, Fábio Valério. Boa noite a todos e a todas novamente. Senhor presidente, eu venho na tribuna hoje, como sempre, para ser rápido e direto, certo? Esse projeto 016, aonde nós acabamos de aprovar aqui para os prédios públicos pagarem água, como foi dito, demonstra o total comprometimento e responsabilidade que o prefeito Samuel do Prado está tendo com o nosso município e está tendo com aquele órgão que já tem muitos anos, né, que é o SAMAI, e mais uma briga, mais uma forma de a gente tentar fazer com que o SAMAI não peça falência, né, e que venha a Sanepar para cá.
Como foi dito, o exemplo vem de casa, e por isso que eu volto na tribuna e peço para que o morador de Sertaneja se conscientize e coloque a sua água em dia, vai lá no SAMAI, negocia os débitos, porque a gente não quer ver a Sanepar chegar em Sertaneja. Quem tem dificuldade para pagar a água hoje, quando a Sanepar vier, a dificuldade vai triplicar, porque o valor pago pela mesma quantidade de água, em comparação ao SAMAI e a Sanepar, dá 3 vezes mais. Então, eu não podia deixar de parabenizar o prefeito Samuel do Prado pela iniciativa, porque mostra, né, que realmente o exemplo começa dentro de casa. E, senhor presidente, sobre o que foi falado a semana passada aqui, dos prédios públicos, né? Chegou quinta-feira nessa casa a documentação que nós pedimos, né? A comissão, que é formada por mim, pelo Galego e pelo Thales, né? E então, com essa papelada na mão, né, que demorou um prazo a mais para chegar, nós vamos começar a fazer as fiscalizações no prédio público. Nós já visitamos algum. E assim, eu peço que o funcionário responsável pelo setor que nós vamos, a diretora da escola, ou o engenheiro, o pessoal da arquitetura ali embaixo, que acompanha a gente. Nós vamos estar essa semana visitando alguns lugares, nós vamos comunicar as diretoras, vamos comunicar as chefias, né? Porque nós também temos que colocar o nosso trabalho em dia. E então, mais para avisar a população que vem nos cobrando na rua, né, sobre a comissão, né, que nós fazemos parte, que ela está funcionando. Já tivemos outras visitas, nós colocamos as fotos já no Facebook, né, na semana passada, e que agora, com essa documentação na mão de que foi gasto, quanto foi gasto, aonde foi gasto, nós vamos estar trabalhando ainda com mais afinco nessa causa. Seria só, senhor presidente. A palavra por 10 minutos, vereador Galego. Mais uma vez, boa noite a todos, presidente, vereadoras, vereadores, amigos aqui presentes. Temos professores aqui da BP, o Mário e o Antônio Marcos, o nosso diretor de limpeza, o Anderson, enfim, nossos amigos aqui presentes, e a vocês que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, o que me traz essa tribuna hoje aqui? Essa moção de aplausos, que concede moção de aplauso ao Colégio Cívico-Militar, professor Antônio Bitonti, de todos os vereadores, é muito legal e importante. Porque a gente viu ali como foi envolvido tudo isso. Teve até urna eletrônica. Então foi um negócio bem sério, né? Esse projeto Mirim. E no meu modo de ver, de pensar, é muito importante. Porque a política, ela começa desde o pequeno. Porque a gente sabe que, infelizmente, a classe política, hoje no Brasil, ela é uma classe muito desconsiderada. E com razão, a população em geral tem razão, porque, infelizmente, existe muito político malandro, principalmente lá em cima, na esfera do alto de Brasília, né? Mas a gente vê que ainda tem chance, que ainda tem pessoas políticos que realmente quer trabalhar para o povo e quer representar. E por que eu falo tudo isso? Porque o jovem que está ali naquele colégio, ele já vê com outros olhos, a família vê com outros olhos, como que funciona a política. A política nada mais é, nós aqui, que estamos aqui, representantes de vocês. A política a gente faz com o vizinho, a política a gente faz no mercado, a política a gente faz em qualquer lugar. Muita gente fala, mas eu não gosto de política.
Mas não chega um de pirona no posto de saúde se não for pela política. Gostando ou não gostando. Infelizmente, é dessa maneira. Tem que ter política, tem que ter contato. E por que eu falo tudo isso? Na outra semana que vem agora, eu vou para Curitiba. E a gente não gosta muito de ficar na teoria, não. A gente gosta de ir para a prática. Porque na teoria, a gente fala, mas talvez não acontece, né? Mas eu tive, mais uma vez, o prazer de receber uma ligação do nosso deputado Tercílio Turini, me ligou em torno de 17h30, falando de uma ambulância que a gente ganhou, que o povo ganhou, que a administração ganhou, e mais um carro para o SAMAI, uma picape. Isso é muito importante, minha gente. Eu ouvi uma pessoa hoje me falar que talvez o município não precisa de ambulância. Sabemos que ambulância, carro da saúde, anda demais. E a gente não pode ter uma ambulância velha atendendo a população. Por mais que nós esteja bem equipado, veículos novos, principalmente na área da saúde, é muito importante. É muito. Uma vida pode ser salva se uma ambulância deixar de quebrar no caminho. Por esse motivo, não tem como colocar uma ambulância, seja ela 2022, 2023, que talvez já não tem mais condições de estar andando. Mas por quê? 2022, 2023 não é novo? Sim, um carro nosso que anda pouco, mas uma ambulância que não para, que anda todo dia. Seja daqui para Pongas, para Londrina, seja daqui para Curitiba, enfim, todos os dias essas ambulâncias nossas estão correndo. Então, por esse motivo, é muito importante, sim, um carro da saúde, por mais que tenha muitos carros na saúde, vir carros novos, porque o nosso povo tem que ter esse atendimento bom e veículos novos, principalmente na saúde. Principalmente na saúde. Então, eu fico muito feliz aqui, né, dessa conquista, que não é minha, é uma conquista que é do povo. Então, fico muito contente. Também tivemos aqui hoje, no escritório do meu amigo vereador Mike, a presença do Macoto, assessor do Pedro Lupion, que também, verbalmente, nos falou de uma notícia muito boa, que eu não vou nem falar aqui agora, porque a gente não quer ficar na teoria, mas a hora que der certo, que tiver documentado, eu vou ter um prazer muito grande aqui, junto com o vereador Mike, de falar essa conquista, que com certeza vai ajudar em muito o nosso município, principalmente o nosso SAMAI. Eu também quero fazer um comentário aqui, que hoje a gente teve uma reunião, eu tive o prazer de tomar um café aqui, junto com o Mário, junto com o Antônio, e eu sempre falei, e não vou fugir da minha raiz, que é o diálogo. Eu acho muito importante o diálogo, eu acho muito importante, eu sendo um representante do povo, esse diálogo. E porque talvez a gente tenha uma visão, que é uma visão que não é da maneira que a gente imagina quando se fala em sindicato, quando se fala em associação, enfim, quando se fala em APP. Só que hoje o diálogo que eu tive com vocês aqui, Mário e Antônio, para mim foi um diálogo muito legal. Eu sempre falo uma coisa, por mais que eu aprendo, eu quero aprender, eu quero ouvir. Eu acho que isso é fundamental, a gente ouvir. E hoje, o tempo que a gente ficou junto ali conversando, eu gostei do que eu ouvi. A gente quer aprender cada dia mais. A gente sabe que, como bem dito pelo prefeito, tivemos uma reunião no gabinete semana passada, o prefeito foi bem transparente, né, que esse ano ele pegou a administração faz 6 meses, é complicado dar algo para os professores, por mais que tenham merecimento, mas ele está estudando a possibilidade, não só para os professores, mas para todos os funcionários. Isso aí, que nem eu falei na reunião também, qual prefeito que não quer ser falado no município, na região, onde deu o que é de merecimento de todos os funcionários? Mas a gente tem que estar com o pé no chão, logicamente, por isso que é importante o diálogo, a gente tem que sempre estar com o pé no chão. Então eu acredito muito que essa administração vai ter esse diálogo, essa conversa, o jurídico esteve presente, junto com o contador, junto com o RH, os vereadores, né? Então foi uma reunião muito importante que aconteceu no gabinete.
Eu vejo que tudo começa com um diálogo. Por mais que as pessoas podem pensar, mas se ficar só na teoria, mas é com o diálogo que talvez saia da teoria e vai para a prática. E eu vejo isso aí, essa importância. Porque eu tenho certeza que não é só o vereador Galego, mas todos os vereadores, inclusive o presidente é professor, né? Então, logicamente que tudo que tiver condições de fazer para os funcionários, professores, funcionários, enfim, para os funcionários, eu acredito que a administração vai estar estudando a possibilidade. A gente sabe que a gente não pode passar a carruagem na frente dos cavalos, mas pode ser estudado. E eu gostei, viu, Mário e Antônio, da conversa que a gente teve aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Também quero falar do SAMAI. Tem quantos minutos, presidente? Está marcando hoje, Lê? Obrigado. Então, quero falar do SAMAI também. A importância desse projeto que foi votado. É o início, porque é o seguinte, o dever vem da nossa casa. A gente tem que começar pela nossa casa. E o executivo, ele vem demonstrando isso aí. Em Sertanejo, na história do município, nunca foi cobrado água dos prédios públicos. E dessa vez vai ser cobrado. Isso quer dizer o quê? A preocupação que nós temos com o SAMAI. Porque algumas pessoas não entendem e acham, mas o vereador falou de Sanepar. Gente, quem que quer Sanepar no município? Ninguém quer Sanepar. A gente quer o SAMAI, que é nosso, conquista nossa. É o que nós queremos. Água num preço acessível, é isso que nós queremos. Mas nós temos a preocupação porque nós temos o conhecimento. A gente sabe como é que está o SAMAI. Então, a gente tendo esse conhecimento, a gente vem para essa tribuna, juntamente com o executivo, e a gente só não vem pedir, não. A visita hoje que nós teve aqui do assessor do Pedro Pion é uma visita muito importante, que vai beneficiar diretamente o SAMAI. Diretamente. E beneficiando o SAMAI, está beneficiando a população. Então, tudo isso aí que vem acontecendo é importante. Esse projeto foi votado hoje aqui, pedido pelo líder do governo, o vereador Mike, é importante. Ele estava nas comissões, já foi liberado aqui para ser votado. Eu acho que em breve vai começar a cobrar água dos prédios públicos, muito importante, né? Então é isso, minha gente. A gente vai estar aqui, com toda certeza, representando a nossa população. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu peço que o vice-presidente Thales assuma a minha cadeira para que eu possa fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos que estão aqui. Professor Antônio Carlos, da APP Londrina, e professor Mário, também da APP Londrina. O Anderson, nosso diretor de limpeza urbana. O nosso amigo Tonho, Marcos e o nosso amigo Júnior. Hoje o que eu vim falar aqui é a respeito da nossa reunião que nós tivemos na semana passada. Eu vou dizer reunião não com as professoras, porque ali eu também estava, como eu estava em horário de trabalho, eu estava como professor e não como presidente da Câmara. Então, a reunião que o prefeito teve conosco, com a categoria, com a classe dos professores. Uma reunião onde eu creio que não teve aquilo que é o sonho da categoria, que é a melhoria no salário, é uma carreira que não achate tanto e que reconheça o esforço de todos. Nós não chegamos nisso ainda, mas a luta continua. O Samuel do Prado não se negou em nenhum momento de, no momento oportuno, ver essas questões. Ele entende a capacidade e o compromisso que os nossos professores têm com a educação de qualidade no município de Sertaneja, mas ele também entende que o momento das finanças do município não tem como
fazer isso nesse momento, mas não negou em nenhum momento que a carreira precisa sim de melhoria, que a carreira precisa sim de uma valorização e de um reconhecimento maior. E é por isso que a gente tem brigado. Mas também na reunião avançamos na questão da escolha da sala de aula. É um pedido antigo dos professores que possa, com as regras, Maria, estipulada, a vereadora Maria também esteve lá, com a regra estipulada, constando nos documentos, que a gente possa fazer a escolha da turma, que isso não fique mais a cargo que isso não fique mais no controle da Secretaria da Educação e isso passe para a mão do profissional da educação, que é quem sabe da sua especificidade, é quem sabe aonde se desenvolve melhor, é quem sabe do compromisso que tem com educação de qualidade. Então isso ele nos acenou, disse que vai sim fazer. Fiquei feliz, Maria, de ver também, e a gente fica contente com isso, porque eu fiquei feliz de ver que o Samuel enxerga em mim também uma pessoa que tem compromisso com a educação e me pediu ali para intermediar algumas coisas junto às professoras, pelo respeito que eu também tenho junto às nossas professoras de tanto tempo trabalhando não só na Secretaria da Educação, mas agora na sala de aula. E esses benefícios a gente entende também os outros profissionais, as outras áreas, mas é como a gente disse, né, Maria? Cada um briga pelo seu, e nesse momento as professoras e os professores estão brigando por aquilo que acham que é importante e que vai fazer a diferença, não na nossa vida, não no nosso salário, mas isso vai fazer a diferença na vida e na qualidade de vida dos nossos alunos. E é isso que a gente sempre pensa. A gente pensa sim em melhoria para a gente, mas a gente, além disso tudo, nós estamos pensando na qualidade do ensino, naquilo que nós estamos fazendo com os nossos alunos. Então, eu fiquei feliz com a reunião, eu creio que nós vamos ter alguns avanços. O diálogo está aberto, é que nem eu disse para as professoras ali, ele não se negou, nós vamos avançar, nós temos algumas questões para pôr na mesa, questão de licença também, no momento oportuno para a gente debater, mas o que é mais urgente agora é a escolha. Nós precisamos que os professores tenham esse direito, que é um direito que muitos lugares já fazem, que é o professor poder escolher a turma que melhor se encaixa no seu perfil de atuação. Então eu quero destacar aqui a abertura do diálogo que nós tivemos com o prefeito Samuel do Prado na semana passada. Também eu queria dizer o seguinte, eu queria destacar o papel que está acontecendo na prefeitura, sabe, Maria? Porque a gente às vezes enxerga algumas críticas, nós próprios temos algumas críticas, mas assim, a gente não pode em nenhum momento dizer que ele não tem ouvido. Nós não podemos em nenhum momento dizer que ele não está junto com a gente em todos os momentos. Ele é o líder maior do município. E ele tem essa capacidade de dialogar com todo mundo, Cornelinho. Porque você viu o que ele disse para a professora? Eu estipulei assim a formatura por sua causa. Porque aconteceu um fato com a professora Silvana o ano passado e o Samuel quis a formatura assim esse ano pela professora Silvana. Porque ela sofreu alguma coisa e ele não queria que isso acontecesse com ela novamente. Então estipulou dessa maneira e a professora Silvana, eu creio que entendeu, viu, Cornelinho? Ali teve um diálogo franco também, a professora colocou alguns pontos, e é o que eu digo sempre, que hoje até falei isso para o André, que às vezes, Mike, a gente a Silvana, eu gosto de falar da Silvana porque é com quem eu estou perto, porque às vezes a gente encara porque ela fala mesmo, ela vai para cima, mas o propósito dela é melhorar para os alunos. Ela não está ali por questão de vaidade, ela está ali pelo aluno. Então, eu gosto de citar ela porque, assim, a gente às vezes tem muito preconceito com as pessoas. Porque às vezes pintam as pessoas como se elas fossem pessoas que não merecem ter ninguém perto.
E a gente tem aquele preconceito, não vou conversar com ele não vou conversar com ela não. E quando você conhece a pessoa realmente, você vê que o propósito da pessoa é o bem. E às vezes aquele que levanta a voz, aquele que fala, aquele que aponta, de repente é tido como, não queremos esse aí não, porque esse aí só aponta. Mas a amizade não é só para falar amém. Às vezes a gente tem que falar a verdade. Às vezes vai doer um pouquinho, mas a gente precisa tratar com seriedade e tratar com respeito. E eu me despi de todos esses preconceitos. A gente precisa dar um passo atrás quando a gente vê que a gente errou. E o que eu tenho visto é que o André e o Samuel do Prado têm toda a boa vontade do mundo, apesar de terem alguns que estão dentro da administração torcendo para que dê errado. Companheiros que deveriam ser companheiros torcendo para que dê errado. Mas sabe por que não vai dar errado, Mike? Porque tem Deus no coração. Porque tem direcionamento. Porque não está aqui por vaidade pessoal e nem para ganhar financeiramente. Está aqui pelo um bem maior, pela uma população. Então, aqueles que torcem contra, eu tenho uma triste notícia, Cornelinho. O governo do Samuel vai dar certo. E os que torcem contra vai ter que ver dando certo. E é triste, Maria, porque aqueles que torcem contra deveriam ser os primeiros que estão com o bastão na frente acompanhando tudo. Mas essas pessoas uma hora tem o que merecem. Quanto ao prédio público pagar água, Fábio, a minha esposa tem uma loja de roupa. E eu faço uma analogia do seguinte. Você já pensou se toda a roupa que eu for dar para o meu filho, eu for lá na loja da minha esposa, pegar, entregar, uma criança precisa na rua, eu for lá, pegar, um precisa aqui, eu for lá, tudo de graça. O que vai acontecer com a loja dela? Vai quebrar. Vai quebrar. Então não pode ir lá e pegar. Nós precisamos pagar. E isso é o que vai ser feito. Estou vendo o tempo, viu, presidente? Isso é o que vai ser feito. Precisa dar a primeira cartada, e eu tiro o chapéu para a nova administração do SAMAI, porque alguns enxergavam como, deu aquilo lá para a Michele para torrar ela, mas ela está demonstrando que tem capacidade e que vai melhorar. Eu acho que a SAMAI nunca teve tão próxima da gente igual tem agora. A SAMAI com seriedade, a SAMAI pensando naquilo que tem que fazer, pensando em cobrar água dos prédios públicos, porque não é porque é nós que nós vamos esbanjar. Então, nós precisamos fazer tudo isso. É isso. Que Deus possa nos abençoar em mais uma semana e vamos trabalhar pelo bem de Sertaneja. É só, senhor presidente. Ninguém mais inscrito. Está aberto explicações pessoais. Está aberto considerações finais. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador vice-presidente Tales. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, a todos que estão aqui na nossa Câmara Municipal e você que nos acompanha e ouve via Facebook. Eu gostaria de comunicar aos vereadores, como já viram na sua leitura, o projeto de lei ordinária 04 de 2025, que dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança no cemitério municipal. Eu acredito que todos aqui já tenham tido algum túmulo de familiar, algum ente querido, algum de amigo furtado. Sempre foi reivindicação da população, então eu solicitei e vi com o jurídico a possibilidade de fazer esse projeto. Ele falou que é constitucional, pode ser feito. Então, gostaria de apreciação de todos, que vai estar nessa casa dessa leitura para as próximas 2 semanas, antes de pedir inclusão para a votação, pudesse estudar, ver a possibilidade e pedir o apoio de todos vocês para a aprovação desse projeto, que também viabiliza não só a segurança do nosso cemitério, mas também de tudo que passa por ali. E acredito também nos próximos meses, aí também, nas próximas semanas, as nossas câmaras municipais também vão estar
voltando a funcionar. Acredito que vai ter um custo bem baixo ali, então seria interessante também entrar no meio junto para poder também ter uma segurança, uma vigia na região do cemitério. É só isso, senhor presidente. A palavra continua aberta aos vereadores. Essa palavra. Com a palavra o vereador Joel do Paranagi. Boa noite a todos, novamente, boa noite, senhores do sindicato, professores. Boa noite, Anderson, boa noite, Antônio, boa noite, Júnior. Eu quero aqui dizer a vocês, principalmente senhores do sindicato, que eu acho a categoria mais importante, hoje, uma das mais importantes no momento, categoria dos professores. E quero dizer que eu, vereador Joel, estarei sempre aqui para defender os direitos dos professores. Tenho certeza também que o Samuel do Prado vai trabalhar muito em prol disso, tá bom? E a gente vai acompanhando, a gente vai conversando, dialogando tanto com o prefeito quanto com os professores, e eu tenho certeza que a gente vai chegar a um denominado comum, que vai ser o aumento do salário dos professores. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. A palavra continua aberta aos vereadores. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Vitória. Eu não poderia deixar aqui de parabenizar a Michele, nossa diretora do SAMAI, pelo excelente trabalho que ela tem desenvolvido, né, o prefeito municipal, por essa iniciativa que, como o João Paulo falou, o Fábio também falou, a gente inicia, né, porque para cobrar da população já está dando o primeiro passo, porque está iniciando também cobrando dos prédios públicos. E vejo também como uma forma de conscientizar tanto os servidores quanto ao uso da água. Né? Então, quero parabenizar o prefeito, quero parabenizar a Michele, que está fazendo um excelente trabalho no SAMAI. Seria só, senhor presidente. A palavra continua aberta aos vereadores. Eu gostaria de pedir que o nosso secretário pudesse incluir em pauta a moção de pesar pelo falecimento do avô da nossa primeira secretária, Vitória, o Alceu, que cumpriu aqui 92 anos e nós o perdemos na semana passada, no dia do aniversário dele. Então, que possa colocar em inclusão aí essa moção. Parabenizar também você, Thales, por esse projeto, porque, Fábio, o meu pai fala isso para mim toda semana, do cemitério. Porque o meu pai é um visitante assíduo do cemitério. Se deixasse, ele ia lá todo dia ver minha mãe. E eu falo, pai, a mãe não está aí, mas ele quer ir. Então ele vê que o cemitério às vezes rouba alguma coisa, então eu vou lá falar para o prefeito que tem que pôr câmera no cemitério. Então é importante sim, ali tá as pessoas que a gente mais ama, não está ali, mas a gente tem que ter respeito por quem está ali. Então, para que não aconteça mais essas questões de roubo, de usar droga também ali no nosso cemitério, então que a gente possa, que o executivo possa fazer isso. E também eu não poderia deixar de dizer o seguinte, hoje de manhã quando eu cheguei na escola Luiz Valério, as meninas estavam espantadas, as meninas dos serviços gerais, porque elas chegam 10:06 da manhã, e hoje, Cornelinha, a hora que elas chegaram, elas escutaram muito barulho na escola. Batendo mão em mesa, e de noite, então elas se assustaram, acharam carvão dentro da escola, então que o prefeito também colocasse câmera ali na parte nova da escola, porque não tem câmera, até a hora que elas estavam vindo para o refeitório, escutaram mais uma pancada na mesa, elas logo saíram da escola e foram embora, ficaram lá fora, porque com medo, não sabe o que era, então que a gente possa colocar câmera ali também, para a segurança dos nossos funcionários e dos nossos alunos também, que começa a chegar às 7:30 da manhã, que eles possam ter toda a segurança no ambiente escolar. Nada mais... E, portanto, alcançando os objetivos desta reunião e nada mais havendo, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Agradecemos a colaboração e a participação de todos. Nosso muito obrigado e tenham uma boa noite.